E aí, Dagi, como controlar meu dinheiro definitivamente e conseguir sair das dívidas? Turma, decidi fazer essa aula pelo seguinte: recebi uma enxurrada de pessoas falando o seguinte para mim: Dagi, eu não consigo controlar meu dinheiro. Eu já tentei de tudo, Dagi. Eu já tentei, mas eu não consigo. Eu quero controlar. Então, veja que nós temos os seguintes perfis, né? A pessoa que não consegue, mas que ela ainda não fez nada prático, assim, vamos dizer assim, para falar assim, eu fiz isso e não deu certo. E você tem a pessoa que já tentou de tudo e não conseguiu. E você tem a pessoa que quer controlar. Então, assim, nessa aula de hoje, eu vou passar por várias nuances aqui que fazem com que você não consiga, ou seja, que estão te impedindo de conseguir controlar o seu dinheiro para conseguir sair das dívidas pagando por um valor até 3 vezes menor. Para quem não me conhece ainda, eu sou da GL Viper, sou educadora financeira. Vamos pensar assim, o que a gente tem que pode estar impedindo você ou de coisas que saem da sua boca a respeito do fato de não consigo controlar o meu dinheiro. Vamos pensar o seguinte, lá, né, como você sabe ou não, eu já fui um pouquinho como você. Então, lá atrás, eu já estive aí no mesmo cenário que você. Em 2013, 2014, eu me dei conta que eu estava devendo mais de 100 mil reais. E antes de eu sair das dívidas, antes de eu enfrentar esse processo de sair das dívidas, algo que foi muito maluco, eu olhar e falar assim, meu Deus, o quanto eu vivia num sonambulismo financeiro, que muito provavelmente você está vivendo também. É um cenário onde você consegue identificar até que há um desconforto, que há um problema, mas você está sempre colocando o motivo desse problema, a causa desse problema, para o lado de fora, com frases mais ou menos assim: eu ganho pouco, eu tenho muitas dívidas e por isso o dinheiro não sobra. Eu tenho muitas dívidas e os juros dessas dívidas são muito altos, os bancos são abusivos. E aí você coloca toda a responsabilidade de resolução dos seus problemas para o lado de fora. É como se eu tivesse totalmente amarrada, acorrentada e falando, eu não me solto porque eu não consigo, eu não tenho força. O problema está lá fora. Dagi, você está me chamando de mimizenta, de uma pessoa reclamona? Não, muito pelo contrário. Eu estou te mostrando que essa é a postura comum de um endividado. E como é que eu sei isso? Porque eu já fui um pouquinho como você. E eu sempre gosto de frisar isso, né? O que eu tô te ensinando aqui, eu não aprendi em livro, eu aprendi na vida real. Era muito comum para mim, mesmo sendo uma menina solteira, porque eu tava com dívida com 23 anos, tá? Então eu comecei a trabalhar com 17, 18 anos, então eu vivia sem dinheiro, vivia no cheque especial, vivia passando tudo no cartão de crédito, esperando o limite liberar para conseguir abastecer o carro. E para mim aquilo era comum, afinal de contas, meus colegas eram assim, todas as pessoas viviam dessa mesma forma. E todas as vezes que eu pensava em será que tem um jeito de viver diferente, eu projetava que eu ganhava pouco. Eu trabalhava no banco e, de fato, eu tinha um salário pequeno perto dos meus colegas. Então, se comparado o meu salário ali de uma técnica de agência com um gerente bambambam lá na época, eu ganhava pouco. Então, era muito fácil falar assim, então, ó, no dia que eu ganhar igual a fulana, aí o dinheiro vai sobrar, aí eu consigo controlar o meu dinheiro. Nossa, no dia que eu me livrar desse empréstimo aqui, porque eu comecei a minha vida me endividando, no dia que eu conseguir me livrar desse empréstimo aqui, aí eu consigo controlar o meu dinheiro. No dia que eu conseguir pegar esse financiamento do meu carro e trocar por um consignado mais barato, aí sim eu consigo controlar o meu dinheiro. Algo que eu falo muito para vocês, que o meu papel aqui nessas aulas semanais, em todo o conteúdo que eu faço, é mostrar o que está te impedindo, é mostrar o que está te segurando, é mostrar quais são as conversas que você tem tido mentalmente com você mesmo, achando que não tem solução. Então, se você está assim, eu acho que meu caso não tem solução, eu não consigo mesmo, eu vim aqui para ver o que essa maluca vai me falar, porque eu acho que eu não tenho mais o que fazer. Aí eu trago para você o primeiro aprendizado da nossa aula. O primeiro ponto da nossa aula de hoje, eu gosto de dividir a aula em pontos, primeiro ponto, para se perguntar, pode anotar no teu caderno aí, se você não tem, tá com papel e caneta aí, venha para minhas aulas com papel e caneta sempre, tá? Anota aí para você, quais são os motivos que você tem hoje na tua mente, na tua cabeça, que estão te impedindo de controlar o seu dinheiro?
Você traz a responsabilidade para você de eu não sei, eu gasto demais, ou você também às vezes solta as frases padrão de eu ganho pouco, os juros são muito altos, o banco é abusivo, o meu chefe e todo o meu marido gasta demais. Então, assim, é sempre pensar assim, faz uma listinha de pelo menos umas 6 coisas que você acredita que são as causas da sua falta de controle financeiro. Então, o primeiro ponto que eu quero ensinar para vocês aqui é, se você quer controlar o seu dinheiro definitivamente, a primeira coisa que você vai entender é qual é a justificativa dentro do teu consciente, do teu inconsciente também, que faz com que você esteja aí nessa situação. Qual é a justificativa que você tem se dado? Tanto para dentro quanto para fora. Então, assim, você lidando com dinheiro e você inserido num ambiente. Você, o quanto você ganha, você, os juros que o banco te cobra, você, as dívidas que você tem. Então, você elenca aí pelo menos, vou colocar aí pelo menos 6 coisas que você coloca assim, ó, eu acredito que eu não consigo controlar o meu dinheiro porque tananã, 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 tananã. E coloca esses 6 pontos. Ao fazer isso, você vai trazer clareza para o que está na tua cabeça. Porque, creia você ou não, pode parecer loucura o que eu estou falando, mas nós, todos os dias, tomamos decisões com base naquilo que nós acreditamos na nossa mente. Essas coisas que você acredita podem ser definições, conclusões que você chegou sozinho, mas algumas dessas coisas são as chamadas crenças, que são as coisas que você acredita. Então, eu acredito que eu tenho que fazer uma coisa de cada vez. Eu acredito que eu tenho que respeitar minha mãe e meu pai para que eu tenha vida longa, né? Que está escrito lá na Bíblia. Então, são as coisas que norteiam as suas decisões. Quando você fala assim, eu não vou roubar porque roubar é errado, eu não vou fazer tal coisa porque isso é certo e errado, eu vou fazer isso porque é certo. São as regras, é o sistema de regras que tem na tua cabeça. É igual quando você vai na casa de alguém e você fala assim, não, peraí, na educação convencional eu falo licença para entrar, né? Então, em algum momento, seu pai e a sua mãe falou para você, pede licença, diz obrigado. É um sistema de regras. Ah, Dai, isso é coach barato? Não, é só você pensar que você é um adulto e que as suas decisões funcionam assim. Você se vê diante de uma situação, ou seja, vem a frasezinha na sua cabeça, eu não consigo controlar meu dinheiro. Aí, automaticamente, o seu cérebro ele precisa dar uma resposta para aquilo. E aí ele vai colocar dentro do sistema de regras ali, peraí, não consigo por isso, não consigo por aquilo. Então, quando a gente coloca luz no que? Coloca luz mesmo, tá? Luz, eu tô falando de luz mesmo, né? Bota uma luz, um holofote ali, em cima das possíveis justificativas que você tem dado para não conseguir controlar o seu dinheiro, eu começo a sair do que eu chamo de uma negligência para você falar, opa, então é isso. E é claro que eu não estou dizendo que esses motivos são inválidos, tá? Não estou dizendo que é mentira sua que você ganha pouco, que é mentira sua que os juros são altos, e assim sucessivamente. O que a gente está fazendo aqui é trazer luz, é olhar e falar, ah, tá, vamos colocar pelo menos 6. Eu acredito que 6 você consegue tirar. 6 coisas que você pensa e fala, 6 frases que você emite a respeito da sua relação com o dinheiro. Eu não consigo controlar o meu dinheiro porque, pá, eu ganho pouco. Eu não consigo controlar o meu dinheiro porque, pá. O segundo ponto do que a gente vai falar aqui. Na tua vida, eu quero que você esquece dívida, esquece educação financeira tradicional, aquela coisa de, gasta menos do que ganha, hein? Teste que sobra, né? Que a DGL odeia. Segundo ponto. Esquece tudo de educação financeira tradicional que você já ouviu na internet e para pensar, antes de ter essa coisa de educação financeira na internet, e se faz a seguinte pergunta. Qual é o seu modelo? Não é o modelo da Haddad, o modelo do primo rico, o modelo de geração de valor, o modelo de Natália Arcuri, não. Qual é o seu modelo de uma vida boa financeiramente? Quais as evidências, né? Eu adoro quando eu falo evidências, que aí eu já lembro daquela música, e nessa loucura. Então, assim, quais são as evidências que você precisa ter para saber que você conseguiu controlar o seu dinheiro? Então, assim, quando a gente vai começar, por exemplo, a emagrecer, qual é a evidência que a gente busca? Eu subo na balança, peso e falo, tô com 70 quilos. Qual é a evidência que eu tenho que eu consegui chegar no peso que eu queria, ou que eu consegui chegar no nível de saúde que eu queria? Então, tem pessoas que estão buscando aumento de massa, tem pessoas que estão
buscando perder gordura, tem pessoas que estão buscando ali que o coração funcione melhor e assim sucessivamente respirar melhor e tantos objetivos. Mas o que um médico costuma fazer? Ele costuma fazer um exame para que você consiga, para que ele consiga junto com você estabelecer qual vai ser a evidência que você saiu de um ponto A para um ponto B, que você saiu de 70 quilos para 60 quilos, que você saiu de X lá de ritmo cardíaco para Y, né? Não sou médica, mas estou dando um exemplo para vocês entenderem. É tipo o antes e depois. Quais são as evidências de uma vida boa financeiramente e que você conseguiu controlar o seu dinheiro? Então, assim, eu não tenho que me preocupar se eu vou conseguir pagar as contas. É uma evidência de que eu estou conseguindo controlar o meu dinheiro? E é claro que essa evidência, ela pode ser uma evidência para a vida presente, do cotidiano, a vida do dia a dia, né? Então recebo, pago as minhas contas, e pode ser uma evidência assim, tenho a minha casa, tenho o meu carro, tenho X reais investido. Uma coisa que eu ensino às pessoas é: parem de divagar sobre o que é segurança financeira, o que é liberdade financeira. Só você pensar quanto de dinheiro tem que estar lá no banco, limpinho, para você se sentir seguro que pode vir uma doença na sua família que você está tranquilo. Aí você para de ficar divagando nessas fórmulas mágicas de 6 salários investidos. Essa é a convenção. É exatamente para evidenciar algo que carimba ali que você conseguiu. Um exemplo prático que eu vou dar para vocês. Eu ajudo os meus alunos a pagarem as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Eu trago para vocês aqui nas redes sociais passos dessa jornada. O método completo é lá dentro do meu curso, mas aqui eu trago passos para essa jornada. Qual é a evidência que o meu aluno tem que ele conseguiu pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor? Uma aluna me mandou uma mensagem: Dagi, peguei uma dívida que eu estava pagando 5,67 de juros e agora eu estou pagando 0,79. É uma evidência que ela antes pagava 5 e agora está pagando 0,76% de juros. Logo, ela conseguiu pagar essa dívida por um valor até 3 vezes menor. Eu preciso ajudar o meu aluno a ter evidência de que ele está tendo resultado. Então, quando eu falo é possível pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, é exatamente com o objetivo de dar evidências para que o meu aluno possa falar: eu comecei a aplicar o que a Dagi ensina, tintim por tintim, eu estava assim e agora eu estou assim. E aí eu tenho parâmetro de comparação. Então, se você até hoje começou esse caminho de começar a pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, porque você viu essa oportunidade aqui comigo, de você conseguir pagar de você conseguir se organizar, conseguir ver o dinheiro sobrar, defina quais são as evidências que você precisa ver acontecendo para que você entenda que você conseguiu. E aí a gente vai trabalhar um pouco mais aqui nessa aula completa o que você vai buscar de evidências, mas eu quero que você saia do plano das ideias. Finanças não é filosofia. Filosofia é filosofia. Ser ou não ser, eis a questão. Finanças é 10 mais 5 é igual a 15. 100 menos 30 é igual a 70. Finanças, ela não é, a gente não chama ela de uma ciência exata, né? Porque matemática é 10 mais 10 é igual a 20. Mas quando a gente fala de dinheiro, quando nós estamos falando de controlar dinheiro, sim, nós estamos falando de evidências, nós estamos falando de números, nós estamos falando de fatos. E sim, dentro do universo de finanças, de dinheiro, você vai ter N situações. A gente pode falar sobre mindset, né? A palavrinha da moda, que é a forma que você pensa sobre dinheiro, quais são suas crenças, o que você ouviu dos seus pais. Isso tudo entra aqui na educação financeira. Mas, quando o papo é controlar o dinheiro, quanto eu ganho, quanto eu gasto, quando sobra, quanto que eu invisto, quanto que eu juro da minha dívida, isso é matemática. E eu sei que por muitas pessoas falarem de finanças em muitos lugares, as pessoas muitas vezes elas se perdem e ficam assim: deve ser as minhas crenças limitantes com dinheiro que estão me colocando na dívida. Vamos cair para a real e pensar: em algum momento eu gastei mais do que eu ganhava, eu dei passos maiores do que a minha perna conseguia dar e eu me enfiei em dívida. E agora, eu, adulto, grande, preciso olhar para essa situação e falar: quais são as evidências que eu preciso ter como ser humano para ter a certeza que eu consegui controlar o meu dinheiro? E o exemplo disso é emagrecimento. Eu subi na balança, estou pesando 70, daqui 6 meses eu estou pesando 60.
Então, assim, dentro aqui do meu universo, do universo que eu ensino com os meus alunos eu devia X, a minha taxa de juro era X e agora ela está 3 vezes menor, até 3 vezes menor. Hoje uma seguidora me mandou uma pergunta, como é que é esse milagre? Eu falei, é até 3 vezes menor. Então, se a gente consegue diminuir uma dívida de 20 para 16, são 4 mil reais. 4 mil reais pode ser pouco para uns, pode ser muito para outros, mas para os meus alunos eles tendem a celebrar bastante quando eles conseguem 4 mil de redução numa dívida. O mais comum é a gente conseguir muito mais do que isso, né? Mas em cada dívida, quando a gente soma tudo, dá muito mais. Mas às vezes vai ter uma dívida, um consignado pequeno, que a pessoa vai conseguir ali R$ 1.000, R$ 3.000 de redução. Pô, a gente fica muito feliz, porque esse é o objetivo. Tangível, verificável, específico. Eu não estou falando de, porque eu quero controlar as minhas finanças aqui no mundo da Alice, dos Países das Maravilhas, ser ou não ser, eis a questão. Então, separa um pouco de dívida, controlar dinheiro com filosofia. Filosofia é filosofia, educação é educação, mas a gente precisa aqui ser um pouco mais prático para conseguir ter resultado. Tá bom? Então, esse é o segundo ponto da nossa aula. Quero que você escreva aí no teu caderno quais são as evidências. Quais são as evidências, o que você está buscando de fato como resultado. E você vai entender no decorrer da nossa conversa por que isso faz sentido. Uma das coisas muito comum que acontece quando as pessoas me conhecem ou elas começam a consumir o meu conteúdo, é elas perguntarem para mim assim, Dagi, como é que eu faço para reduzir os juros? Como é que eu faço para renegociar? Como é que eu faço para o dinheiro sobrar? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço, né? Então, aqui é um eterno como é que eu faço que as pessoas me perguntam sempre. Eu recebo essa pergunta, eu entendo sempre que é o que está ali na cabeça da pessoa, né? Ela está ali com um problema na mão e aí ela quer saber como reduzir a dívida do consignado, como reduzir a dívida não sei o que lá. Então, ela me manda essa pergunta. Só que a grande questão é que não é sobre uma coisa isolada, é sobre os fundamentos de controlar o dinheiro, de conseguir controlar o dinheiro para pagar as dívidas. Dagi, desenha, fundamentos, palavra complicada. Eu vou falar para você quais são os fundamentos, tá? Novamente, eu quero te levar para um outro universo. Eu sempre falo para um universo papel em branco, como se você fosse construir do zero isso. O primeiro ponto, o primeiro fundamento que a gente trabalha do ciclo ali de controlar o dinheiro é o emocional. Como é que está o seu emocional? Você é daquelas pessoas que escrevem, normalmente, eu recebo muitos comentários, mas muito mais do que escrever, você é aquela pessoa que se sente ansioso porque está com dívida? Você é aquela pessoa que perdeu a vontade de viver, né? Se arrasta pela vida, e aqui eu não estou falando de pessoas que estão em depressão só não, tá? Eu estou falando de pessoas que estão desanimadas. Quem nunca se sente desanimado diante de uma situação e fala assim, estou com preguiça até de viver, né? Eu falava isso às vezes, tá? Eu já cheguei a falar isso uma vez, lembro como se fosse hoje, que eu lembro que eu decidi que eu nunca mais ia falar isso. Quando uma situação estava difícil, falava, que preguiça de viver. É quando a gente fica com essa sensação de, nossa, que cansaço de ter que lidar com isso de novo. E eu tô aqui não para te julgar, mas para te ajudar a identificar isso. Como é que tá teu nível de paciência com os teus filhos? Como é que tá seu nível de paciência com o seu esposo? E o quanto dessa falta de paciência, dessa irritação, desse estresse, desse perder o sono, tá relacionado com a tua vida financeira? Sempre que as pessoas falam assim, eu ajudo as pessoas a emagrecer, eu ajudo as pessoas a salvarem o casamento, tudo isso está envolvido com dinheiro. Porque qualquer iniciativa que você for fazer por qualquer coisa, mesmo que seja um mínimo de recurso financeiro, você vai precisar. Então, quando a gente olha para esse primeiro pilar das finanças, que é controlar o seu emocional, pô, Dagi, mas você não falou que ia me ensinar a controlar o dinheiro, agora você está me falando de controlar o emocional? Nem é sobre como controlar o emocional, mas é como eu falei agora há pouco, é sobre identificar como você está. Em geral mesmo, 99,99% dos casos, uma pessoa que está em endividamento, que está em super endividamento, com mais de 30% da renda comprometida, com mais da metade do salário comprometido em dívida, está em frangalhos emocionalmente falando. Uma pessoa que está destruída. E aí, quando eu olho para isso, eu falo, opa, então o primeiro pilar, o primeiro fundamento para eu conseguir controlar o meu dinheiro é a minha paz mental? Sim, é. Eu estou dizendo que é possível você estar no meio do furacão e estar com paz mental? Não, mas se você só olhar para os juros, é exatamente essa falta de força, essa falta de capacidade emocional para bater na porta do banco que faz com que você chegue lá, leve uma porrada
e desista. A maior parte das pessoas não consegue sair das dívidas porque elas desistem. É impossível uma pessoa não conseguir sair das dívidas. A pessoa, para ela não conseguir sair das dívidas, ela só fez duas coisas. Ou ela desistiu, ou ela morreu. Porque enquanto você está vivo e trabalhando saudável, você tem todos os recursos, mas as pessoas desistem. Ontem eu tive a oportunidade de falar por telefone com uma aluna, porque eu percebi que ela estava num cenário muito grave, ela estava desistindo dela, ela estava desistindo da vida dela. E eu liguei para ela e falei assim, responde para mim, você está desistindo de reduzir essa dívida ou você está desistindo da tua vida? E aí ela ficou emocionada no telefone, eu falei, se acalma e amanhã a gente volta a conversar. Porque não é sobre a dívida, não é sobre o banco, não é sobre pagar uma dívida ou não pagar uma dívida, é sobre o seu emocional. E eu falei para ela, né, o meu papel como sua mentora é não deixar você desistir de você. Eu vou cumprir o meu combinado com você, que é segurar na sua mão até você conseguir. E agora que você fraquejou, que você pensou em desistir, eu preciso te lembrar que você não está desistindo da sua dívida. Você está desistindo de você, da pessoa que me mandou uma mensagem lá em janeiro falando que não conseguia dormir por causa das dívidas. E, curiosamente, essa aluna foi uma aluna que eu conversei por inbox e eu falei, cara, eu me lembro de ter te respondido. Eu me lembro que você me mandou mensagem dizendo que você estava perdendo sono. Então, eu não posso desistir de você. Eu não posso deixar você desistir de você. Então, eu estou aqui para te dar a mão, para te dizer, aguenta firme. Porque você vai conseguir, mas é o teu emocional que está te atrapalhando. E isso aqui, dentro do Mais Dinheiro Zero Dívida, é rotina. A gente está acostumado a olhar para o nosso aluno e falar, opa, peraí, isso aí que você está me trazendo é emocional. Volta lá na aula tal, que a gente fala sobre emoção e se fortalece. E eu vou até explicar qual que é essa rotina que a gente faz aqui de fortalecimento emocional. Porque esse primeiro pilar é emocional. Ah, Dagi, beleza. Então, eu entendi esse pilar emocional. Então, depois que eu entendi esse pilar emocional, aí eu estou pronto para entender o próximo pilar, que é um pilar até um pouquinho mais complexo. É o pilar da ordem, do tempo e do espaço. Dagi, que cabulosa, você está muito poética hoje, né? Não é que eu estou poética, é que para você conseguir controlar o seu dinheiro, você vai ter que minimamente ter um mínimo de ordem para separar um tempo e um espaço para você fazer isso. Porque a sua vida é cheia de demandas. Eu tenho certeza que vocês que estão me assistindo aqui, tem gente que está preocupado com os filhos, tem gente que está preocupado com alguém que está internado, tem gente que está preocupado porque está acima do peso, porque está com algum problema de saúde, tem alguém preocupado que o trabalho não vai bem, com medo de perder uma função, com medo de ser demitido. Então, são muitas demandas que tem na tua vida. E todos os dias eu tenho certeza que quando você vai para as redes sociais ou até mesmo para a televisão, você recebe, né, um pá na sua frente com alguém te falando, casamento vai mal, né? Seu filho está desobediente, está acima do peso, né? Tem sempre alguém te mostrando que você está com um problema que precisa ser resolvido, principalmente na internet. A internet, ela existe exatamente para que as pessoas consigam conscientizar o espectador, né? A televisão também faz isso, de que ela tem uma necessidade. Então, quando você é turbinado por um monte de coisa, a ordem de falar a minha vida financeira está doendo mais. É porque eu minto para o meu marido que eu tenho dívida, que eu estou com dívida. É porque eu não converso com meu marido sobre dinheiro que a gente está enrolado financeiramente. É porque eu não tenho, às vezes, uma boa administração da minha casa, do meu lar, que a conta não fecha, que eu gasto muito no mercado, que eu nem lembro a última vez que eu revi uma conta de telefone, se tá caro, se tá barata, porque a minha vida tá desordenada. Eu sobrevivo, não tem data e hora para as coisas acontecerem, não tem o mínimo de organização que um adulto precisa para executar. E é claro que você tem pessoas que são mais disciplinadas, que são mais da ação, mas existem perfis de pessoas que precisam estabelecer data e hora para as coisas acontecerem. Muito prazer, eu sou essa pessoa. Se eu sou esse perfil, se as coisas não têm data e hora para acontecer na minha vida, elas simplesmente não acontecem.
porque eu vou me distraindo, faço uma coisa, faço outra, eu sei que eu sou um perfil assim, e sabendo disso, eu como adulta, eu entendo que se eu tenho uma demanda que precisa ser feita, que precisa ser olhada, que precisa ser priorizada, primeiro ponto é definir um tempo, definir um espaço, eu estou falando de espaço geográfico mesmo, tá? Eu brinco com os meus alunos, eu falo para eles assim, eu quero uma pastinha, eu quero uma mochilinha, igual é a mochilinha do seu filho para a escola, para que você saiba que quando você sentar com essa apostila, e por isso que eu faço apostila no meu curso, é aquele momento que você está separando para cuidar de uma área da sua vida chamada dinheiro, que é tão importante quanto escovar o dente, comer, como dormir, como viver. Faz parte das suas demandas. É uma área da sua vida. Não precisa ser o centro de tudo, né? 24 horas do seu dia falando de dinheiro, mas tem que ter um tempo reservado para aquilo. E na vida cotidiana, as pessoas falam, eu tenho uma planilha, eu anoto gastos, eu faço isso, eu faço aquilo. Se anotar gasto, pagasse dívida por um valor até 3 vezes menor, não precisava existir. Era só eu mandar vocês anotarem gastos e economizar no frango, não comprar picanha e comprar só frango ou viver de ovo. Aí pronto, pagava dívida. Se fosse isso, não precisava existir. Então, quando você entende que a definição de um mínimo de ordem, de organização, de tempo em que você vai dedicar para a sua vida financeira e um espaço, e aí eu estou falando espaço, né? Qual material que você vai usar, por onde que você vai se orientar, é esse segundo pilar. Porque quando você, olha só o que a gente construiu, e eu estou fazendo uma construção com vocês. Então, a pessoa chega para mim normalmente falando assim, como é que eu faço para reduzir minha dívida? A primeira coisa que eu quero saber é, como está seu emocional? Como é que está sua cabeça para você bater no banco? Você vai bater no banco assim? Ou você vai bater no banco forte, ombro para trás, eu falo ombro para trás, peito para frente, e ir para frente, resolver esse problema. Então, assim, quando você resolve emocional, aí peraí, ó, eu determinei que isso vai ter 1 hora do meu dia para isso acontecer, que eu tenho que fazer as ligações que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer o corre que eu tenho que fazer. Depois disso, você está preparado para o terceiro pilar, que é conhecimento técnico. Então, não adianta eu descer além aqui e começar a falar, porque um contrato é isso, porque um custo efetivo é isso, porque o Bacen existe para isso, porque o Procon, porque isso é conhecimento técnico, conhecimento que se você der um Google, você descobre. Dage, então peraí, então você está me dizendo que eu não preciso nem ver sua aula, é só ir no Google? Se você quiser saber o que é um custo efetivo total, não precisa vir assistir minha aula, põe no Google, o que é um custo efetivo total? Esses dias apareceu uma palavra diferente num contrato, que eu, da GL, não conhecia. Eu falei, que porra é essa? Desculpa o palavrão, mas eu fui pro Google, o que é tal coisa? Aí eu falei, é um nome diferente para esse tipo de garantia. Era uma garantia de aval, com um nome diferente, era um termo do direito, né? E eu não sou advogada. E aí eu falei, gente, que garantia é essa? Eu peguei um contrato, tava lá das garantias, e aí tava um nome diferente. Eu fui no Google. Nossa, Thais, mas você não sabia? Eu não preciso saber todos os termos jurídicos. O Google tá aí para me ajudar. Google, eu te amo. Então, assim, não preciso, eu só precisava, mas o que eu precisava? Do conhecimento técnico de saber que no contrato, onde tem um espaço escrito garantia, é ali que é a constituição da garantia de uma dívida. Ponto. Da mesma forma que é isso que eu oriento os meus alunos, para você conseguir identificar qual é a sua dívida, que tipo que ela é, vai lá nas garantias. E aí tem os termos, o juridiquês da vida lá, você bota no Google. Então, de que adianta você ter o conhecimento técnico do que é um juro, do que é um orçamento, né? Do que é uma planilha, do que é um orçamento doméstico, do que é compra consciente, consumo consciente. De que adianta você ter esse conhecimento se seu emocional tá lascado, se você não tem ordem, você não tem tempo, você não tem nada definido para a sua vida financeira, e aí você vai querer socar conhecimento técnico na cabeça, vai pelo ralo, porque não tem, eu brinco, né? Não tem a cabeça preparada para receber esse conhecimento. Aí a parábola da semeadura da Bíblia serve muito, vai ser uma semente jogado num solo totalmente infértil, que não vai florescer, que não vai dar nada. E aí, quando você entende que você precisa de conhecimento técnico, que você vai obter por já estar melhor emocionalmente, entendendo que não é o fim do mundo dever, que você já vai ter separado tempo para isso, aí você vai estar com a cabeça boa para receber esse conhecimento. Aí você passa para atacar as dívidas, porque o conhecimento técnico nada mais é do que pegar documento de dívida, entender se tu tem um crédito pessoal, um crédito parcelado, se é cartão consignado, se é em folha ou não, se é com garantia de imóvel ou não, se é com aval,
qual que é a taxa de juro, quantas eu paguei, quanto falta pagar. Aí, com esse conhecimento técnico, com o conhecimento da tua vida financeira, você tem como atacar de fato as dívidas. E vai precisar de um conhecimento para atacar as dívidas. E aí eu quero explicar para vocês, eu gosto muito de falar isso, eu gosto muito de um GIF, né? Mas na verdade é uma imagem de um malabarismo, de girar os pratos ao mesmo tempo. Porque eu vou estar sempre tendo que girar o prato emocional, sempre vou ter que estar girando o prato da ordem, da organização, do tempo determinado para aquilo. Eu vou estar sempre que destinar ali o conhecimento, eu vou ter que continuar estudando sobre como resolver o meu caso. Então, assim, o que eu falo muito para os meus alunos é que o Mais Dinheiro, Zero Dívida existem para que eles não precisam se matar de pesquisar na internet a resposta. A gente já traz a resposta, faz isso, faz assim, faz assado, em ordem e economiza tempo. Quando alguém me pergunta o que eu vendo no Mais Dinheiro, Zero Dívida, eu vendo tempo, que os meus alunos não precisam ficar na frente da internet igual uns malucos pesquisando pela resposta. A gente já mastiga a resposta e entrega pronto. Então eu falo Mais Dinheiro, Zero Dívida para quem não quer andar sozinho, para quem quer ir rápido. Tá lá tudo bonitinho, os passos organizados para você fazer na ordem certinha, de acordo com o seu caso. E aí quando você começa de fato a atacar as dívidas, você consegue se livrar do maior peso que tem na sua vida financeira, que são os juros. De que adianta eu sair igual um maluco, igual uma maluca, cortando conta de telefone, economizando no mercado, ficando sem sair de casa, sem pedir uma pizza, se eu pago R$ 400 de juros? E quando você pega um documento de evolução de dívida, que é um documento que contém qual é o principal e qual que é o juro de uma dívida, você percebe que tem 300 e poucos reais de juros numa parcela de um consignado, você percebe que só no cheque especial se pagou 200 e pouco, e aí quando eu falo que a educação financeira tradicional não resolve a vida de todo mundo. Por quê? Porque a educação financeira tradicional é o básico, é o ABC. ABC que todo mundo deveria saber, de não gastar mais do que ganha. É um mínimo, mas o que adianta se o banco dá um monte de limite e a pessoa nem aprendeu isso ainda? E aí não resolve ficar cortando, gasta o famoso cortar o cafezinho, porque enquanto você corta o cafezinho, que é 5, 10 reais, o iFood, que é 50 reais, os juros está lá, 350 reais. Então, tem que economizar? Vai ter que economizar, mas antes disso vai ter que olhar para o juro que você paga todo mês. Então, esses 5 pilares é o que eu chamo de limpeza da vida financeira. É fazer uma boa faxina na forma que você usa dinheiro. Quanto você gasta para morar, quanto que você gasta para se alimentar, quanto que você gasta para saúde, quanto que você gasta para lazer. Só que quando você olha para um orçamento de um endividado, é uma pessoa que sobrevive. Essa pessoa tem 50% do dinheiro dela, então ela trabalha durante meio ano só para pagar a dívida. Como é que eu vou chegar para essa pessoa e falar para ela, corta lá seu telefone, liga lá na TIM, diminui seu plano controle de 69 para 49, que todos os seus problemas acabaram. Isso é importante? É, mas é o 5º pilar. Então, o 5º pilar envolve sim a faxina financeira, a reorganização de gastos, mas, meu Deus, olha o tanto de coisa a gente passou antes de chegar nesse pilar de faxina financeira, porque é preciso olhar para o todo, tem que olhar outras coisas antes, né? E depois que você... Olha a quantidade de coisa que você limpou, olha a quantidade de prato que vai estar rodando. Então, vai estar rodando o prato da tua força, eu chamo de força mesmo, que é a parte emocional, vai estar rodando a parte da organização de tempo para você cuidar da tua vida financeira, vai estar rodando o prato de você ter o conhecimento que você precisa sobre as suas dívidas e sobre endividamento, vai estar rodando o prato do ataque às dívidas, rodando o prato da limpeza da vida financeira, que é constante, para rodar o prato do orçamento, por fim, que é o famoso orçamento, planilha, que aqui eu sempre brinco, né? Pode ser planilha, pode ser papel e caneta, pode ser o que você quiser. Então, quando você entende isso, você fala assim, opa, não é sobre como reduzir os juros, não é sobre como negociar com o banco, não é sobre qual é o melhor investimento para começar a investir, não é sobre qual a dívida eu ataco primeiro, é sobre pilares que precisam acontecer ao mesmo tempo, como uma música. Né? Uma música não acontece com uma nota só, uma receita não se faz com um ingrediente só. E aí, esses 6 pilares rodando ao mesmo tempo, talvez, agora você vai falar assim, Dade, você falou, e aí, como é que eu vou conseguir fazer então? Então, eu quero que você se responda essas perguntas que eu vou te fazer agora. Como é que você vai conseguir controlar o seu dinheiro estando com o seu emocional lascado? Como é que você vai conseguir controlar o seu dinheiro e sair das dívidas com a sua vida toda desorganizada, desordenada? Como é que você vai conseguir sair das dívidas, controlar o seu dinheiro sem sequer saber quantas dívidas você tem, qual que é a taxa de juros de cada uma? Como é que você vai controlar o seu dinheiro, atacar cada uma das dívidas
pagando por um valor até 3 vezes menor se você nem sabe para onde o seu dinheiro vai? Como é que você vai fazer tudo isso com um monte de produto ruim, com um monte de dinheiro que você joga para o ralo? E aí eu trago uma pergunta para você: será que existe um orçamento ideal? Mas antes de eu começar a falar de orçamento, eu quero te falar assim: pare e pensa, existe a possibilidade de você conseguir controlar o seu dinheiro, conseguir pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, com tudo isso que eu falei até aqui? Com o emocional lascado, com a vida desordenada, sem nem conhecimento das suas dívidas ou de como resolver cada uma delas, pagando por um monte de coisa que você não precisava pagar. Então, assim, vou repetir os pilares para vocês. Então, quando a gente olha para os 6 pilares, a gente entende emocional. Eu gosto de chamar de força, tá? Força, uma fortaleza mesmo, uma força emocional. Ordem, organização de tempo, organização de espaço para cuidar da tua vida financeira, um tempo determinado para aquilo. Terceiro, conhecimento técnico. Conhecimento técnico sobre aquilo vai entrar depois que você determinou um tempo para isso. Depois que você já tem o conhecimento técnico, você vai colocar a mão na massa e vai para o ataque às dívidas. Depois disso, você já está pronto para começar uma boa faxina financeira, que é tirar da tua vida tudo que você paga e não precisa pagar, porque você estava desordenado, porque estava com o emocional afetado, porque você estava com um monte de dívida desorganizada, e depois você vai para o 6º pilar, que é o orçamento. Então, esses 6 pilares, eles vão ter que rodar ao mesmo tempo. Quando as pessoas me perguntam, Daji, qual é o 1% eu separo para cada gasto? Eu queria morrer quando eu recebi essa pergunta, né? Mas isso era falta de empatia da minha parte. Por quê? Os modelos de educação financeira, eu mesmo não conhecia esses modelos. Nos poucos cursos de educação financeira que a gente tinha, a gente não falava muito disso. Porque sim, existem alguns livros, e não estou aqui para dizer que esses livros estão errados, são livros que são referência, sim, então não estou dizendo que são errados, que fazem lá um percentual, e recomendam um percentual ali ideal para você viver sua vida. Você tem um pouco de tudo, 70, 20, 10, 60, 30, 10, eu até trouxe um aqui que é 60% para gastos, 30% para investir, 10% para doar. Quando o meu povo aqui, que me acompanha, escuta isso, né, eles ficam com mais raiva do que eu. Porque como é que uma pessoa que está com 50% da renda comprometida com dívida, que no caso são as pessoas que me acompanham aqui, de 30%, 50%, às vezes até mais da metade do salário, vai pegar 60% do dinheiro, sendo que 50% está indo para dívida. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Eu brinco aqui essa piada, né? Tô rindo, mas é de nervoso. Mas é porque é bem da verdade que não tem como ter um orçamento perfeito, um orçamento bonitinho desse, 70% para gasto, 30% para dívida, é o orçamento ideal. Então, assim, a grande questão é, o orçamento ideal existe? O orçamento perfeito existe? E a resposta é não. Existe, é claro, uma convenção de que no mundo ideal seria saudável para a sua vida que você fizesse dessa forma. Assim como no mundo ideal da saúde, seria recomendado que você se exercitasse diariamente, que você não comesse açúcar, que você não comesse mais calorias do que você gasta. Então, sempre existe uma convenção do jeito certo de fazer as coisas. Então, a convenção existe exatamente para você saber. Então, peraí, então é aqui que eu tenho que ir. Então, esse modelo de orçamento, que pode ser esse 60% para gastos, tantos por cento para investir, tantos por cento para pagar dívida, funciona. E principalmente funciona para quem está começando. Mas é o ideal? Depende, porque quando o Zé João lá e a Zé Maria, que está começando a organizar a vida financeira, quer controlar o dinheiro, para e coloca, minha próxima fatura do cartão é tanto, minha próxima parcela do consignado é tanto, minha próxima parcela com a agiota é tanto, tô devendo a escola 3 meses, tanto. Já deu mais do salário. Aí como é que a pessoa dessa vai ficar motivada a encaixar ali no 60, 30, 10, 70, 20, 10 ou assim sucessivamente? Então, como eu falei, não é falando mal desse modelo, né? Esse modelo existe, mas para uma pessoa que está endividada, ela tem que olhar para isso como um norte, mas ela vai ter que olhar para cada gasto, para cada coisa que está fazendo parte do orçamento dela e olhar como é que eu posso fazer para otimizar isso. E aí é onde eu entro com aquela fala que eu acabei de falar, que é, não adianta reduzir R$ 20 a conta de telefone se você está pagando 4% um juro lá no banco. Por isso que o ataque às dívidas vem antes da faxina financeira. Dito tudo isso, agora vamos entender um pouquinho o que tem te atrapalhado. Se eu fosse fazer um confronto
com qualquer um dos meus seguidores, com qualquer pessoa. Inclusive, talvez vocês saibam ou não, eu comecei o meu trabalho com consultoria financeira. Eu sentava na frente das pessoas. E a Dagi que vem para a internet não teria como não ser aquela Dagi que começou atendendo um para um. Então, assim, eu não sou aquela pessoa fofinha que vai vir aqui falar para vocês porque você precisa organizar as suas finanças. Não é o meu perfil. Então, quando uma pessoa chegava para mim com a vida toda escangalhada, eu falava para ela assim, ó, você não está conseguindo resolver esse problema, primeiro, porque está faltando decisão, mas que bom que você está aqui, assim como eu falo para vocês, que bom que vocês estão aqui, porque está faltando um caminho claro, um caminho assim, ó, passo 1, passo 2, passo 3, e também está faltando está faltando a definição de qual é seu ponto de partida e qual é seu ponto de chegada. Porque quando a pessoa chegava para fazer a primeira consulta comigo, eu perguntava, como eu posso te ajudar? E vinha de tudo. Assim como quando eu abro uma caixinha de pergunta no Instagram, vem de tudo. Vem como eu reduzo minha dívida, como não sei o que lá, como não sei o que lá. E eu falei, opa. Né? Quando a pessoa entra aqui no Mais Dinheiro Zero Dívida, quando eu começo a pegar na mão dela, eu junto com a minha equipe, o primeiro ponto que a gente faz é definição clara de evidências do seu ponto de chegada. O que você precisa ver acontecendo para você falar, caramba, fiz o curso dessa maluca e deu resultado. Então, hoje uma aluna, eu falei com ela para saber um pouco de um caso dela, e ela falou, cara, Dagi, muito massa esse negócio de ver o meu dinheiro, saber para onde ele está indo, sobrar, e eu estar conseguindo caminhar na minha jornada de pagar minhas dívidas. Porque ela colocou como meta que em 30 dias ela queria um resultado, em 3 meses, um ano, outro resultado, e daqui 3 anos, outro resultado. E normalmente, quando os meus alunos olham para 3 anos, eles já falam assim, nossa, eu já consigo me ver viajando, eu já consigo me ver tendo minha casa. Porque ele sai daquele cenário de desesperança e começa a ver a famosa luz no fim do túnel, né? Nossa, eu acredito que fazendo tudo que você ensinou, daqui um ano, daqui para alguns é um ano, para outros é mais, depende, é claro, do tamanho da dívida, eu vou conseguir resolver. Então, se hoje você que está me assistindo quer controlar o dinheiro, quer sair das dívidas, eu quero que você se responda. Não sou eu que estou colocando o dedo na tua cara e dizendo que é isso. E nem estou te culpando e dizendo que você é a pior pessoa do mundo porque está te faltando isso. É essa consciência que vai te ajudar a sair de não ter isso para ter. Que é, será que você já decidiu de verdade travar uma guerra contra as dívidas e fazer até dar certo? Não se o gerente for com a tua cara e te responder um sim numa renegociação? Será que você já decidiu verdadeiramente qual vai ser o caminho que você vai seguir? Eu vou seguir esse caminho aqui, ó, eu vou estudar por aqui, eu vou fazer esse método, eu vou fazer isso. Será que você tem um caminho claro? E por fim, será que está muito claro na sua cabeça o que é o seu ponto de partida e o que é seu ponto de chegada? Clareza. Aí a gente pode começar a pensar o seguinte: então, o que tem me faltado, tem te faltado para conseguir controlar o dinheiro e sair das dívidas? O que tem te separado do não ter resultado para ter resultado é você não ter esses 6 pilares que eu falei aqui. É você não ter rodando ao mesmo tempo essa força emocional, essa ordem de gerenciar o teu tempo e a tua vida para que as suas finanças estejam em uma das suas prioridades que você precisa resolver. O terceiro pilar, que é ter o conhecimento específico desse assunto, você começar a atacar as dívidas de fato, ir nos bancos, fazer uma boa limpeza na sua vida financeira e ter um orçamento. Então, esses 6 pilares, para mim, é o que começa a sustentar aí a possibilidade de uma pessoa conseguir controlar o dinheiro, conseguir pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Aí, vamos lá, vamos entender na prática. Como que eu faço isso na prática, Dagi? Na vida real, na aplicação da minha vida mesmo. Eu vou trazer aqui para vocês o que os meus alunos fazem. Eu acho que é a melhor forma de eu explicar para vocês. Os meus alunos começam colocando um prato de cada vez para girar. Então, quando eles entram aqui, a primeira coisa que eu cuido deles é do emocional. Então, a primeira coisa que eu falo é, não quero vitimização, não quero vocês chorando pelos cantos, vamos curar esse eu do passado que está cheio de ferida, vem cá, vamos dar um abraço nele e bora pegar aqui agora que eu preciso de um adulto forte, capaz, que vai enfrentar essa parada toda, sabendo que se tiver qualquer desafio, tem um exército aqui para te ajudar. Então, assim, é meu primeiro papo reto com os meus alunos. Eles podem falar para vocês que o primeiro passo é, eu situo eles no emocional. Vai cair? Vai fraquejar? Vai, por isso que você está aqui.
num lugar, num ambiente, que você tem equipe, que você tem outras pessoas fazendo junto com você, uma comunidade. Então, essa parte do emocional. E aí, quando eles começam a fazer isso, construindo numa base sólida, eles vão lá, emocional, começa a organizar tempo para fazer o que precisa ser feito. Eu cobro muito dos meus alunos que eles façam as coisas na hora certa, no tempo certo. Então, eu sou uma professora conhecida como muito chata com relação a isso, né? Porque eu cobro mesmo que seja feito, que os passos sejam executados na ordem certinha, sem pular. Então, é importante, porque senão a receita não acontece e vai para o outro pilar. E aí, depois de 2, 3 meses que coloca-se os 6 pratos para rodar, depois que você consegue colocar esses 6 pratos para rodar, aí você fala assim, opa, então agora eu já botei os 6 pratos para rodar, o que eu preciso? Manter eles rodando. Quando tem essa história de malabarismo, o que acontece? O malabares, ele começa assim, roda o primeiro. Para começar a girar, é mais difícil. Aí ele põe o segundo. E depois a gente faz uma manutenção. E aí, o que é isso na prática, essa manutenção? Existem coisas que vão acontecer anualmente, coisas que vão acontecer trimestralmente, coisas que vão acontecer mensalmente, coisas que vão acontecer semanalmente e coisas que vão acontecer diariamente. Nossa, Dade, que vida chata, né? Tudo tem data para acontecer, muito pelo contrário. Tem uma frase que diz que disciplina é liberdade, né? Eu vou contar para vocês o que são essas rotinas. Então, assim, o que uma pessoa que quer sair das dívidas tem que fazer todo dia? Cuidar da cabeça. Todo mundo tem que cuidar da cabeça, né? Mas eu falo para os meus alunos, todo dia vocês têm que lembrar por que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo, para que quando alguma coisa sair diferente do que você esperava, que você se vê no momento de frustração, você fala, não, é só um obstáculo, o que eu venho fazer agora? Então, uma coisa que eu falo para os meus alunos é, travou, se pergunta, por que eu estou fazendo isso? Qual é o meu próximo passo? Qual que é a minha alternativa para resolver? E aí você está sempre entendendo, se eu travar, é só eu pensar qual é o meu próximo passo. E aí, o que a gente faz? Sem ser diariamente, que a gente faz semanalmente. Olhar para o orçamento. Não precisa fazer planilha toda semana, mas quando você atinge o nível de colocar o prato do orçamento para girar, você já sabe que as suas contas vencem no dia tal, tal e tal. Você sabe que semanalmente você vai ao mercado uma vez por mês, uma vez por semana, que você faz tal gasto, que você pede uma pizza no final de semana e tem uma verba ali estabelecida para isso, um valor que você pode gastar com isso, e aí semanalmente fazer essa manutenção do orçamento, olhar e falar, tô dentro da minha meta? Planejei gastar tanto, gastei, ok, segue. O que a gente faz mensalmente? Mensalmente é feito o ataque às dívidas. Então, mensalmente, as dívidas a gente olha para as dívidas, então assim, eu tenho consignado, deixa eu dar uma olhada se tem uma taxa melhor. Por quê? No mundo que a gente vive aqui de consignado, de dívida de financiamento imobiliário, de crédito pessoal, a gente sabe que a taxa de juro muda a cada momento. E a gente sabe que a taxa atual que você tem é a melhor taxa, o meu aluno sabe isso, que a taxa que ele tem é a melhor taxa que ele conseguiu na última negociação, mas que mês que vem, daqui 2 meses, daqui 3 meses, ele pode tentar uma redução maior ainda. Então, ele vai olhar para as dívidas deles e falar, não, essa aqui está no mínimo, e é por isso que é muito legal as comunicações que a gente tem entre os alunos. Por quê? Aí a gente consegue trocar informações. Está tendo taxa de 0,79 para o servidor estadual, para o servidor federal. Então, mensalmente, ataque às dívidas. Trimestralmente, precisa acontecer com esses pratos. Trimestralmente, uma boa faxina financeira. Eu estou em faxina financeira. Eu da GL Vipert, porque a cada 3 meses eu tenho que sentar e falar, deixa eu ver esse plano aqui. Inclusive, há 15 dias atrás, cancelei todas as assinaturas da empresa. Cancelei tudo. Cancelei Zoom, cancelei negócio de streaming, cancelei tudo. Falei, vou ligar lá e vou conseguir uma negociação melhor. Por quê? Uma vez por ano, eu faço isso com as assinaturas anuais e a cada 3 meses com as assinaturas mensais. Porque eu cancelei tudo. Eu fui lá e cancelei, porque eu falei, caraca, é R$1.000 que vai assim, com coisas que a gente precisa e que dá para renegociar. Mas basicamente é isso, tá? Esse entendimento de que a cada 3 meses a faxina financeira é você olhar toda a estrutura dos seus gastos e falar o que pode ser otimizado, o que pode ser melhorado, o que eu posso melhorar nisso aqui, sempre buscando o que é aquele objetivo maior que você definiu lá atrás, dentro da clareza do que é ser organizado financeiramente. Então, para mim, dentro do mundo da GL aqui, do meu planeta da GL, o que para mim é uma boa gestão do dinheiro? Eu sempre procurar o melhor preço para aquilo que eu uso sem perder qualidade.
Então, por exemplo, essa ferramenta que eu uso aqui, ela é muito boa, mas ela é cara, em dólar. O dólar tá caro. E aí eu descobri um jeito aí para pagar um dólar mais barato. Então, eu fui lá, parei, falei, agora eu vou lá olhar e vou pagar um preço melhor por isso. Então, dentro da minha mente, não é sobre cortar os gastos. Dentro do meu sistema de crença, eu não queria usar esse nome aqui na aula, mas dentro do que é a minha referência do bom e do ruim, eu tenho aqui. Então, eu vou buscar sempre o melhor preço dentro dessa necessidade que eu tenho. Para telefone, a mesma coisa. Então, a cada 3 meses acontece essa faxina financeira. E, anualmente, como bons assalariados fazem, precisa ser feita a declaração de imposto de renda. Só que um bom assalariado não faz a declaração de imposto de renda na declaração. Ele cuida das finanças durante o ano fiscal, que é de janeiro a dezembro, para que chegue em abril, só tenha que declarar de fato. Então, a declaração de imposto de renda é um mito que existe, né? Porque algumas pessoas fazem a sua própria declaração, outras pessoas pagam alguém para fazer, mas a verdade é que em abril, ou maio, agora que deu mais prazo para fazer, não tem nada que pode ser feito pela sua declaração. Absolutamente nada. É simplesmente declarar, né? Porque o que realmente entra na declaração é o que aconteceu de janeiro até dezembro. Então, o ato de declarar é apenas formalizar a entrega dos documentos referente à movimentação financeira do ano passado e que vai sendo construída a partir de uma ordem. Quando você tem, os meus alunos aprendem a ter uma pasta de documentos, então você não precisa, assim, ficar indo atrás de documento. Chegou uma nota, guarda. Chegou uma coisa, guarda na pastinha, porque existe uma pastinha ali para isso. Só para voltar na coisa do cuidado da mente, o que a gente cuida é em qual ambiente que eu estou inserido. Então, assim, eu estou num ambiente que me ajuda a sair das dívidas ou eu estou num ambiente que me atrapalha a sair das dívidas? As pessoas que eu estou convivendo, por isso que tenho certeza que Mais Dinheiro Zero Dívida é um ambiente para os meus alunos, porque eles sabem, eles estão ali, eles estão recebendo mensagem, eles levantam a mão, fazem uma pergunta, a gente tem mentoria, tem live na comunidade, então a gente está junto. Depois que a gente entende isso, o que você está vendo sobre dinheiro? O que você está ouvindo sobre dinheiro? Você tem celebrado as pequenas conquistas que você tem? Então, por exemplo, eu peguei uma loja de roupa, não vou esquecer isso, cara. Aqui tá um clima diferente para mim, né? Então, eu não tenho roupa de frio para usar nesse lugar. E aí, eu vi uma loja que vende roupa. Cara, desde o dia que eu vi essa loja, todos os dias, incansavelmente, aparece um patrocinado de loja de roupa para mim. Então, assim, caraca, mesmo que eu não pense em comprar roupa, todo dia aparece uma loja de roupa. E detalhe, eu entendo de marketing digital, eu entendo que não é porque eu pensei na roupa, mas é isso, a partir do momento que eu fui ver roupa, né? Eu fui ver roupa, a internet já entendeu que eu estou procurando roupa e começa a me mostrar roupa. Então, quando você para e pensa, o que eu estou vendo, né? Eu passo mais tempo procurando coisa para gastar dinheiro ou forma de economizar dinheiro nesse momento que eu estou querendo sair das dívidas. E aí, para a gente caminhar para o encerramento, eu quero dizer para vocês assim, eu vou deixar algumas perguntas para vocês. E, inclusive, era a mesma pergunta que eu fazia quando eu encerrava a sessão com os meus clientes. Vou contar uma fofoca para vocês. Uma coisa que eu me orgulho muito é que eu nunca tive, assim, acho que foram pouquíssimas vezes que uma pessoa veio fazer uma primeira consulta comigo e não continuou comigo. Eu não tinha problema para fechar o famoso orçamento, né, como consultora financeira. Por quê? Eu chegava para a pessoa e perguntava assim, tá, muito legal, agora a gente conversou, vamos falar sobre o que a gente vai fazer junto daqui para frente, que é quando eu ia apresentar ali o meu trabalho e quanto que eu ia cobrar pelo meu trabalho. Aí eu falava para a pessoa assim, o que tem te impedido de começar e não parar mais? Eu perguntava para a pessoa, conta para mim, isso não é um problema que surgiu agora, né? Você está vindo aqui é porque já deve estar te incomodando há um tempo. Aí que eu pergunto para você, o que tem te impedido de começar e não parar mais? 1 minuto de reflexão. Já passou. Então, assim, o que tem te impedido de começar e não parar mais? O que tem te impedido de decidir? Então, olha só, vou dar estratégia aqui para vocês já. Mas é verdade, né? Antes de falar para o meu cliente que eu ia cobrar tantos reais para acompanhar ele durante 6 meses ou durante 1 ano, antes de falar de preço, eu falava de valor. Que é assim, o que tem te impedido de decidir? O que tem te impedido de começar e não parar mais? E essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês hoje. Escreve no papel o que tem me impedido de começar e não parar mais. O que tem me impedido de decidir.
E você sempre, isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, o dia que eu aprendi isso, eu aprendi numa circunstância diferente. E hoje, na minha vida, eu aplico isso. É o que eu falo para vocês e é o que eu aplico na minha vida. Toda vez que eu estou passando por um problema, eu tenho a plena convicção de que ou eu estou escolhendo deixar o problema do jeito que está, e a gente vai ser hipócrita se a gente disser que na vida da gente sempre tem algum problema que a gente está deixando ali, depois eu resolvo isso, agora não tem condição de resolver. A gente tem problemas que nós estamos, sim, às vezes nem sabendo que ele existe ou procrastinando de resolvê-lo. Então, assim, esse primeiro nível de escolha, ele existe. Ao não fazer nada, você está escolhendo não fazer nada. E sempre essa escolha vai estar na sua frente. A segunda opção que você tem é sempre fazer sozinho. Então, se você perguntar para mim, da GL, existem coisas na minha vida hoje que eu estou resolvendo sozinha, que eu estou fazendo busca na internet. Uma delas é aprender a maquiar. Eu não comprei um curso de maquiagem, eu não contratei uma maquiadora. Eu falei, vou ver uns tutoriais na internet, tanto que de vez em quando fica estourado aqui alguma coisa. Mas foi uma das coisas que eu precisava, uma das competências que eu precisava. Pode parecer fútil, né? Mas eu precisava, porque senão vocês não são obrigados a ficar me vendo feio aqui, né? Mas eu falei, eu decidi que eu ia. Primeiro eu negligenciei. Quem me segue há mais tempo sabe que eu não dava muita bola para isso. Primeiro eu falei, não, tem tanta coisa para resolver, eu não quero aprender isso não. E isso eu estou trazendo essa leveza para vocês, porque tudo na vida a gente está nesses estágios. O primeiro estágio, que é negligenciar, é falar, não consigo agora, depois eu resolvo. Vão ter aquelas coisas que você vai falar, não, eu vou resolver isso sozinho, e aí você precisa se perguntar se está funcionando. Então, existem coisas que você decidiu fazer sozinha que está funcionando e que não está funcionando. Então, da mesma forma que tem coisas na minha vida e na sua vida que a gente está tentando sozinho e está conseguindo, tem coisas que a gente não está conseguindo. Então, por exemplo, a forma que eu gerencio a minha empresa, a forma que eu gerencio as minhas redes sociais, isso não são coisas que eu faço sozinha, que eu pesquisei na internet. Como fazer uma live, como fazer um conteúdo, como responder um seguidor, como lidar com pessoas que falam na internet que você fala demais, ou que você é chata, ou que você é mentirosa, que todo dia tem as pessoas extremamente carinhosas aqui, deixam os feedbacks bem carinhosos aqui. Então, isso aí eu fui aprender com outra pessoa. Eu não quis fazer sozinha, mas a gente às vezes escolhe fazer sozinho. E você vai ter o outro caminho, que é fazer com ajuda, que é escolher uma pessoa, escolher uma escola, escolher um mentor, escolher um passo a passo que você vai seguir para fazer com ajuda. E assim, é simples você olhar que para tudo na sua vida, você, por exemplo, que tem uma diarista, presta atenção que teve um momento que você falou assim, eu não consigo cuidar de tudo dessa casa sozinha, eu preciso ter uma ajuda. Aí você vai lá e contratou uma diarista. Por que vocês colocam o filho na escola? Primeiro que no Brasil tem que colocar, né? Mas será que você, fazendo ali o tal do homeschooling, né, em casa, você ia conseguir alfabetizar seu filho, ensinar português, matemática, ciências? Não, aí você vai lá e contrata alguém para te ajudar, você vai lá e coloca a escola. Então, assim, é você entender tudo na tua vida, você vai estar em algum desses três níveis, todo problema que você tem. Ou você vai estar negligenciando o problema, falando, e negligenciar não é um crime, tá? Tem coisa na vida da gente que a gente fala assim, não consigo resolver agora, não é prioridade para mim. Então, quando uma pessoa na rede social vem falar para mim, eu tento, não consigo, eu entendo. Eu olho com amor para quem me fala isso e falo, tá tudo bem, essa pessoa ainda não tem como prioridade, não tá doendo o suficiente. Quando doer, ela vai estar pronta para vir para cá. E aí eu tô aqui fazendo conteúdo, falando para vocês exatamente para que você consiga se situar. Se eu colocasse as três portas da esperança aqui agora, lembra aquele programa que chamava alguma coisa da esperança? Não era? É aquele que tinha as três portinhas lá, que tinha aquela música, não sei se vou ou se fico. Eu amava esses programas. Qual dessas três portas você tem escolhido com relação às suas dívidas, com relação a sair das dívidas, com relação a controlar o seu dinheiro? Em que porta você tem entrado? Você está entrando na porta de falar, putz, não é minha prioridade agora, tem um monte de coisa acontecendo. Você está entrando na segunda porta, que é a porta de falar, vou tentar sozinho, vou fazer uma ligação aqui, vou fazer aqui, ou você está entrando na porta de fazer com ajuda? E você não tem, eu sempre falo, não tem a opção de não entrar numa porta, você sempre está em alguma porta. E aí, o que você precisa fazer depois dessa aula? Já assisti sua aula e tal, o que eu preciso fazer? Eu quero que você anote esses 6 pilares, vou repetir aqui para você, tá? Emocional, primeiro. Segundo, ordem de tempo, espaço para você priorizar a resolução disso na sua vida. Conhecimento técnico sobre aquilo que é, o que é um CDC, o que é um cartão.
Ataque de fato as dívidas, saber como você vai atacar cada dívida do jeito certo. Limpeza da sua vida financeira é o quinto. Rever a sua estrutura de gastos, o que pode ser melhorado, otimizado, não é sobre cortar nem sobre anotar, é sobre melhorar. E, por fim, orçamento, que é ali que mora o controle do dinheiro. Então, olha que maluco, né? Eu comecei essa aula falando sobre como controlar o dinheiro. Como controlar o dinheiro do mês é a última coisa que você faz para conseguir sair das dívidas. Não é menos importante, mas existem outras 5 coisas que precisam ser priorizadas antes disso. E é complexo, sim. É simples. É simples. Vejam que eu falei 6 passos para vocês. É como se fossem 6 coordenadas de um GPS. Vira direita, vira esquerda, vai para frente, passa 3 metros, vira direita, chegou no seu destino. São 6 passos. Só que cada passo desse vai exigir conhecimento técnico, vai exigir que você defina um tempo para executar. Então, assim, quando você consegue entender esses 6 pilares, fica mais simples. Eu sempre falo, fica mais simples. Fácil não, mas você não fica batendo cabeça. Você não fica batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça, vou tentar aqui, vou tentar ali, vou tentar aqui, vou tentar ali. Então, sai dessa aula, né? Quando você sair dessa aula, tira aí 10 minutinhos, você com você, ou antes de dormir, ou amanhã quando você acordar, e se responde essa pergunta, sabe? Em qual porta você tem decidido entrar diariamente? O que tem impedido você de começar e não parar mais? O que tem impedido você de se manter firme no processo, de decidir mesmo e fazer até dar certo? Será que é falta de clareza? Será que é falta de priorização? Né? O que tem te impedido? Então, assim, se você realmente almeja o resultado que você veio procurar aqui nessa aula, eu quero te dizer que ele é simples. Fácil não, mas ele é simples. É todo mundo que consegue, Daj? Não, não é todo mundo que consegue, porque algumas pessoas desistem. E aí eu quero que você grava isso que eu te falei. Isso é uma das coisas que mais me move a fazer o que eu faço. Só tem 2 jeitos de uma pessoa não sair da dívida. Eu sempre brinco, né? Ou ela vai morrer, ou ela vai desistir. Morrer todo mundo vai um dia, né? Mas ou ela vai morrer, ou ela vai desistir. Enquanto você estiver vivo, tem como você parar de viver essa situação. Mas até para você tirar uma pessoa de uma situação de dependência química de droga, vou usar esse termo aqui, você vai precisar ter essa decisão. Você não consegue ir falar, pegar uma pessoa que está viciada em algum tipo de droga e falar para ela assim, vem cá, eu vou te ajudar a parar, se a pessoa não quiser. Se realmente ela não tiver entendido que ela precisa de ajuda. Alguém para mostrar, para alertar, para falar até quando você vai ficar vivendo desse jeito. A decisão tem que vir da pessoa. É por isso que todo psicólogo fala assim, eu não ajudo quem não quer ser ajudado. Eu recebo muita mensagem de gente, tem como você falar com o meu marido? Tem como você falar com a minha irmã? Nossa, fala com a minha irmã, por favor, ela precisa te contratar. Quanto é que você cobra para você atender minha irmã? Eu pago para ela. Eu falo, não, obrigada. Né? Não, obrigada, não vai estar tendo essa opção. A pessoa tem que procurar ajuda. Então, anota esses 6 pilares e responde para você em qual dessas portas você está entrando todos os dias. Se fosse, eu acho que há 6 meses atrás, não veriam a Dage falando com tanta propriedade do meu método de acompanhamento, que é o Mais Dinheiro Zero Dívida. Só que hoje, né, depois de alguns anos aí, alguns mais de 1.000 alunos, eu falo desde quando eu comecei, entre cliente de consultoria, aluno de curso presencial e agora os alunos do online, eu tenho muita propriedade para saber que a gente vende tempo. Eu não vendo curso. E eu sempre falo, né, quando eu vejo alguém falando assim, não, eu vou tentar sozinho. Eu falo, é tão possível tentar sozinho? É tão possível. A internet é uma riqueza de informação surreal. Só que para você achar uma informação que seja para você, leva um tempo. E se você tem dúvida, você não tem com quem tirar. Porque é claro que para você ter alguém respondendo suas perguntas, isso tem um custo. Né? Por que eu vendo um curso? Porque para ter a estrutura que a gente tem aqui, a gente precisa ter funcionário, precisa ter pessoas, precisa ter estrutura, precisa ter plataforma, câmera, luz, né? Então, assim, as pessoas entenderem uma frase que eu gosto muito do marketing não tem almoço grátis, tá, Daj? Então, você faz conteúdo só para vender? Muito pelo contrário, eu faço conteúdo exatamente para as pessoas que ainda estão andando sozinhas, que ainda querem andar sozinhas, para preparar elas para o momento que elas falam assim, cansei de rodar e não consegui. E tem gente que consegue sozinha com o meu conteúdo? Tem. Leva lá o seu 1 ano, 2 anos, 5 anos. Às vezes não consegue. É só para você entender o quanto é importante essa clareza. E eu confesso para vocês que isso que eu aprendi, de saber isso, que tudo na minha vida ou eu estava negligenciando,
ou eu estava decidindo fazer sozinha e eu precisava arcar com as consequências de fazer sozinha, que é levar mais tempo, que é ser mais difícil, ser mais sofrido, ter mais erros, custar mais da minha saúde, às vezes, emocional. E o problema que eu falei, não, se tem alguém que já resolveu isso, eu vou confiar nessa pessoa. E é claro, né? Você vai confiar em quem você decide confiar. Mas se tem alguém que já passou por isso, já tem prova de que a pessoa consegue resolver, por que eu vou ficar batendo cabeça e tentando desenhar a roda? Para que eu vou ficar quebrando cabeça e tentando descobrir um método mirabolante para resolver? Então, assim, eu falo sempre para as pessoas, cuidado com a síndrome do floco de neve. Quando eu ouvi a primeira vez isso, eu falava, nossa, eu sou tanto um floquinho de neve que eu sempre acho que o meu caso é diferente, que a minha situação é diferente, porque assim, ó, não é possível que tenha alguém nesse lugar no mundo passando pela mesma questão que eu, então a gente tende a achar que o nosso caso é diferente, que a nossa situação ali é muito exclusiva. Mas o fato é que num Brasil de 209 milhões de pessoas, onde você tem ali uma faixa de brasileiros que ganha acima de R$ 2.000, então você tem aí, se eu não me engano, 60% dos brasileiros ganham mais de R$ 2.000, essa galera está passando por dívida, porque desse grupo de pessoas, 60% é endividado. Então, seu problema não é novo. Às vezes, os meus alunos, eu morro de rir que eles vêm contar para mim, Dage, porque no meu caso, funciona assim. Eu sou assalariado de tal lugar e o meu salário cai lá na conta salário e o banco transfere automático na conta corrente. Aí eu olho para o meu aluno e falo assim, você jura? Não acredita? Eu brinco e tal, e falo, é assim mesmo, é assim que acontece com todo mundo, né? Porque o meu caso é lá do Banco de Brasília. O Banco de Brasília, igual o meu caso, não tem. Aí eu falo, então você acha que você é o único servidor de Brasília que recebe no Banco de Brasília? Aí a gente cai na risada aqui, mas porque a gente tende a ir por esse caminho. Turma, então é isso. Espero que a aula de hoje tenha ajudado vocês. Um beijo para vocês, então, aqui do YouTube. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.